Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Eu espero que os que estão viajando hoje estão tendo uma boa viagem e tudo, e nós que estamos aqui e os que estão escutando por vídeo, que bom ser abençoado por estarmos juntos aqui. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Chandra e Pedro e tudo pela música. E tem um ditado que fala que tem os que iniciam o jogo são os melhores jogadores, não é? Depois tem os que vai substituir durante o jogo, é a segunda linha. Então hoje nós temos a segunda linha aqui, a segunda turma e tudo, mas eu acredito que Deus vai nos abençoar. Para conseguir qualquer coisa na vida, você tem que ter o quê? Tem que ter motivos, não é? Motivo de agir, e também está precisando o que mais? Algo onde eu quero chegar. Eu comecei de novo para fazer karatê. Então eu estou precisando, que eu parei por uns 10 anos. Então estou precisando de relembrar tudo que eu tinha aprendido antes. Eu tenho mais duas coisas para repetir tudo. Depois eu vou merecer a minha faixa novamente. E depois eu quero progredir. Até agosto eu quero ter todas as provas terminadas para chegar onde eu estava 10 anos atrás. E depois eu quero progredir. Talvez até dezembro eu gostaria de ter mais duas coisas aprendidas para subir mais na faixa e tudo. Nós precisamos ter essa na nossa vida espiritual. Faz favor e abre nas suas Bíblias em 1 Coríntios. E vamos ler capítulo 9, versos 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Pode ficar em pé comigo e vamos ler, quem pode. Amém. Então, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm para um só leva, mas um só leva o prêmio. Corre de tal maneira que o alcançais. Alcançais o quê? O prêmio, tá? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar desaprovado. Então, deixa eu mudar essa voz. Tá bom. Então, vamos orar. Precioso Pai, não li bem na palavra de Deus, mas o Senhor escreveu bem e é para nossa instrução. Eu oro para que o Senhor possa calmar meu coração, abre os nossos corações, para que possamos não somente ouvir a Tua palavra, mas também obedecê-la. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu oro. Amém? Amém. Pode sentar então. Então, em 1 Coríntios, como em Hebreus 12, a vida é comparada a uma corrida. No karatê que eu treino, tem os procedimentos, e os procedimentos são divididos em faixas, e as faixas estão divididas em katas. Kata é um treinamento imaginário contra 4 a 6 adversários.
Então você vai fazendo esse treinamento, imaginando que tem um adversário na sua frente e, queira ou não queira, você quer se defender e eliminar o adversário. Esse é o treinamento. E para treinar você tem que ter algo. Eu noto em karatê que tem muitos espelhos lá. E às vezes a gente está treinando, olhando no espelho, e a força não é igual, como a gente ignora o espelho e começa de imaginar que tem um adversário na sua frente. Aí a força sai diferente, a defesa sai diferente. Na vida cristã é assim. Nós temos um adversário. Quem é o maior adversário que a gente tem? Oi? A carne? Ou eu. O nosso problema tem que, em vez de focalizar no Deus, que como é que escreve Deus? Letra minúscula D, E-O-S, não é? Em vez de focalizar em Deus, nós focalizamos no quê? Nós tiramos o D, tiramos o S e ficamos com o quê? O eu. O meu maior adversário é eu. Satanás também, ele é um adversário, mas a minha carne que eu luto todo dia é o maior aflição, ou seja, o maior adversário que eu tenho. Bom, para fazer qualquer esporte, você tem que fazer segundo as normas do esporte. Do esporte, não é? Futebol tem as regras. Tem regras que eu gostaria de tirar. A regra de impedimento. Gostaria de tirar aquilo. Também eu gostaria de ter livre substituição. Deixa eu trocar tanto que puder. Eu acho que faria o esporte mais rápido e tudo mais interessante para mim. Mas nada vai mudar, não. Vamos ficar com ela como está. Na Bíblia dá o procedimento que nós temos de seguir também. Nós temos de correr segundo as normas de Deus. Mas como é que uma pessoa pode correr segundo as normas de Deus? Hebreus 12. Agora abre nas suas Bíblias, Hebreus 12, versos 1 a 4. Dá os princípios que devemos aplicar em nossas vidas para que possamos correr segundo as normas de Deus. Achou? Hebreus 12, versos 1 a 3. Então vamos ler. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Na atualizada, outra tradução que fala tenazmente nos rodeia. Quantos lembra o tipo de cola que tinha chamado tenaz? Então, essa dá sentido que cola na gente e tudo. Então, continuando assim. E corramos com paciência a carreira que nos está proposto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pensa o Senhor, qual foi a contradição? Ele é Deus, Ele é santo, Ele é o Rei, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, todas as características de Deus estavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele acabou fazendo o quê? Sofrendo a tortura. Ele sofreu na cruz, morreu no final, antes que Ele entregou o Espírito, Ele falou o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo.
Que contradição! Tinha pessoas falando com ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e vamos acreditar. Olha, eu não sei, eu falo com o pessoal, se eu fosse Deus, eu acabava com essa raça naquela hora. Vai embora, vamos começar de novo. Mas Deus não, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isso por amor de nós. Você deve estudar a maneira que os outros correram, e essa que nós temos aqui em Hebreus. 1 Pedro 2,21 fala: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pensa bem, na igreja local, quantas vezes nós temos problema? O pastor, qualquer que seja, fala alguma coisa e alguém fica ofendido. Em vez de corrigir a ofensa e tudo, afasta, vai para outra igreja, vai afastar completamente. O Senhor Jesus Cristo não desistiu de nada. Ele ficou até Filipenses, fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa mesma coisa que nós temos que fazer. Eu sempre falava com meus filhos que tem 5 princípios. Se alguém falar alguma coisa comigo, eu falo assim: é verdade o que ele fala, o que ele falou. Se falar que eu sou feio, é verdade? Não, eu sou bonitão. Então eu jogo aquela coisa fora, tá? Se falou a coisa certa, segunda, é uma coisa que eu posso corrigir. Sim ou não? Falou alguma coisa, é verdade, mas é uma coisa que eu posso corrigir. Sim ou não? Se eu não posso corrigir, vamos supor que ele falou que eu sou feio e eu não posso corrigir isso, eu sou como eu sou. Então o que eu faço? Joga fora. Vamos supor, terceira, é uma coisa que eu devo corrigir. Vamos supor, ele falou que a verdade, que eu estou com camisa azul. É uma coisa que eu devo mudar? Não, eu jogo fora. Mas vamos supor que eu deveria andar de camisa branca. Tudo bem. É uma coisa que eu posso mudar, é uma coisa que eu devo mudar. Imagino que não. Joga fora. Mas vamos supor, quarto, é uma coisa que eu devo mudar. Tudo bem, é sim. Então, quinto é o quê? Como eu mudo? Como eu posso mudar? Esse negócio que eu fui criticado. Esse é o problema que nós temos. Pedro falou que o Senhor é o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, eu tenho que examinar o que eu estou fazendo. Está certo ou errado segundo a palavra de Deus? O que eu estou fazendo, vamos imaginar que está errado. É uma coisa que eu devo mudar? Sim. É uma coisa que eu posso mudar? Sim. Então como eu mudo? A Bíblia dá-nos as instruções. 1 Coríntios 16 fala: e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Então, uma coisa que eu tenho de evitar, eu tenho que seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, eu tenho de abandonar a cobiça, os pecados e tudo que fica com os que não estão seguindo o Senhor. Mas para fazer isso vem o segundo ponto. Qual é? Você tem que se preparar. De novo, quando eu entrei na Karatê novamente, uns 3 meses atrás, gente, eu quase nem dava para andar. Os meus joelhos doeram, os braços doeram e tudo, então, mas comecei o treino. Agora eu cheguei ao ponto que eu estou treinando bem e tudo. Para encontrar os problemas e o procedimento neste mundo para correr bem, nós temos que nos treinar.
Às vezes eu estou andando e eu tenho um pensamento errado, um pensamento que não convém, eu falo imediatamente, Deus me perdoe, aquela não é que eu quero pensar, não, eu quero pensar nas coisas do alto. Mas, pensando, você deve preparar. Hebreus, que nós acabamos de ler, falamos, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos correia. O Pedro não está de terno hoje. Nós vamos supor que o Pedro está de terno hoje, mas está precisando cortar a grama. O que ele vai fazer com o terno? No mínimo, ele vai tirar o paletó, não vai? Talvez gravata e tudo, ou senão ele vai trocar roupa para usar para cortar a grama. Não é verdade? Nós, para servir o Senhor, nós temos que tirar o que atrapalha a gente. Talvez não é um pecado que atrapalha a gente, mas uma coisa que está ocupando o tempo sem necessidade. É a ideia que deixamos todo embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia. Pastor João, lá de Taguatinga, no Distrito Federal, ele já está no céu, mas ele sempre falava que tem muita gente que tem o pecado de estimação. Quantas pessoas têm cachorro? Quantas pessoas têm gato? Gato, já pensou? Gato chega no colo e tudo, você passa mal e tudo, ele começa com aquele barulho esquisito, não é? Tudo e vai embora. É tão gostoso, não é? Eu não gosto de gato. Mas ele gosta. Nós tratamos até o pecado como algumas pessoas tratam o gato. Cuidado do pecado, não é tão ruim não. E de repente o pecado torna uma coisa natural para nós. Então a Bíblia fala, o Hebreus fala, que tem de abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. Aquele pecado que fica grudado na gente. E esse exige uma força, não é natural não, porque nós gostamos. Já pensou? O pecado é gostoso ou não? Quantas pessoas falam que o pecado é gostoso? Levante sua mão. Quantos falam que o pecado não é gostoso? Quantos não falam nada? Eu estou notando. O pecado é gostoso, o resultado que não é gostoso. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava, não. O pecado é gostoso e nós temos que tirar aquele pecado de estimação. Você deve se preparar para fazer isso. Deixa, pôr de lado, rejeitar, abandonar, desprezar. É deixar. Não é só ficar de perto. Tem aquela história do pinguço que aceitou Cristo e ele bebia muito e o pastor foi visitá-lo. E estava na casa dele e ele notou que tinha uma garrafa de pinga em cima da geladeira. Ele falou, mas meu irmão, você não aceitou Cristo como Salvador? Eu aceitei. Parou de beber? Parei. Porque a garrafa de pinga está em cima da sua geladeira. Ele falou, é mineiro. Não é só. Não é o Senhor que me ensinou para ser um bom mordomo? Mas o que tem? Eu tenho aquela preocupação que eu vou cair no pecado um dia e voltar a beber. Então eu não quero gastar dinheiro à toa, então está lá reservado. Se eu cair no pecado, já tenho a pinga por perto. É certo ou errado? Errado, não dá. Tem de afastar o pecado. Tem de afastar-se das coisas que vai lidar com o pecado. Mas fala também embaraço. Esse é um impedimento, um obstáculo, um estorvo, dificuldade, a perturbação, a atrapalhação. Tem de deixar isso ao lado. O atleta iria se despir para a ação, tanto pela removação do peso e a fortalecimento dos músculos, como eu falei que aconteceu com a gente
do karatê. É uma coisa que o atleta faz e nós temos de fazer. E fala também para deixar todo o pecado. O que significa todo? Se eu falar Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantas pessoas já pecaram? Todos quer dizer que é 99%, não é? É ou não é? Não, é 99, não é todos. É como uma coisa que me irrita. A pessoa fala que é quase limpo, ou quase terminei. Tem quase é limpo, ou quase é terminei? Se é quase limpo, então é sujo. Se quase terminei, eu não terminei, ainda tem que fazer, não é verdade? Então é assim, nós temos que realmente deixar, pôr de lado, rejeitar, abandonar, desprezar todo o pecado. Quais são alguns pecados? Um pecado, Romanos 14, verso 23 fala: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Tinha um pastor nosso, muitos anos atrás, pastor Frank Garland, ele escreveu, era o sogro do pastor Ron Hamilton, que escreveu muitas das nossas músicas e tudo. Ele falou, quando ele perguntava à sua mãe: mãe, essa coisa na gaveta está limpa? Ela falava assim: se tiver dúvida, é sujo. Se tiver dúvida, a coisa é suja, não vai usar. Se tiver dúvida sobre um procedimento está certo ou errado, não faça, até confirmar se Deus aprova tal procedimento ou não. Faz parte do seu treino. 1 João 3, versos 4 e 8 fala: qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E verso 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, quem peca é de quem? O do diabo. É agradável pensar assim? Eu estou no pecado, Pedro, e eu estou fazendo obras de quem? Do diabo. Ai, é pesado, mas o pecado é pesado. E nós temos que abandonar o pecado. Exige uma força, porque a nossa carne deseja as coisas de pecado. 1 João 5,17 fala: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Nós entendemos o versículo que tem pecado que vai resultar em morte. Se a pessoa bebe toda a vida bebida alcoólica, vai acabar com aqueles que chama cirrose do fígado e morre. Se a pessoa fica comendo mais do que o suficiente, não faz exercícios e tudo, vai acabar com infarto, o que chama AVC, esse tipo de coisa, vai prejudicar a sua saúde e vai morrer. Outros pecados é a mesma coisa. Nós temos que afastar do pecado. E o terceiro, você tem que ter o motivo certo. Hebreus 12, versos 2 a 4 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos,
ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado, até o sangue, até a morte. Esta briga vai até a morte. Eu sempre falo assim, que o que me é mais atraente para ir no céu, sabe o que é? Ver Jesus. Eu quero ver o trono de Deus, eu quero ver aquelas ruas de ouro, também eu quero, mas sabe o que é mais atraente para mim? Eu não vou precisar de brigar contra a carne mais, eu não vou precisar de brigar contra o pecado mais, eu não vou ter raiva mais, eu não vou ficar frustrado mais. Tudo isso vai acabar, porque todas essas coisas são carnais, mas eu vou estar com um novo corpo, nova posição, sem pecado. Não tem coisa melhor do que isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Ele, o alvo da sua vida, como na vida de Paulo. Eu vou ler o versículo daqui um pouco, de Filipenses 3, 9 a 13, mas em dias que eu fico, vamos supor, eu não fico desanimado, mas frustrado, querendo algo que eu não estou conseguindo. Quantas pessoas trabalham com o computador? O computador trava, e depois você está tentando, e não dá uma frustração, não dá. Mas tem muitas coisas na vida, é assim, e tudo. Então, eu penso sobre as coisas políticas, as coisas da igreja e tudo. Eu lembro que essa não é a coisa mais importante para mim. Eu fico olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu falo, não, mas a minha esperança não está em mim, nem nas coisas que estão no meu redor, mas no Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da fé. Filipenses 3, 9 a 13 fala: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira pode chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenho alcançado, porque seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é meu alvo. Esse foi o alvo de Paulo. Esse deve ser o alvo do jovem. Deve ser o alvo de todos nós. As crianças, tudo. Prosseguindo, indo para agradar e louvar o Senhor. Como é que você pode olhar para Cristo sem ter se arrependido dos seus pecados e colocada a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Pode segui-lo. Vamos supor, você está num grupo, como eu, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu estava num estádio que tinha milhares de pessoas, eu nem sei quanto, deve ser 5, 6, 7 mil pessoas lá, e tudo. Vamos supor, alguém fala que tem de seguir, para sair do estádio você tem que seguir o José. Eu não conheço José. Como é que eu vou seguir José? Tem ideia? Não conhecendo, pode seguir ele? Não tem jeito. Se não conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se não arrependeu-se do seu pecado e resolveu no seu coração segui-lo,
unicamente, totalmente o Senhor Jesus Cristo, como é que vai prosseguir? Como é que vai para frente? Não tem jeito, não tem jeito. Como pode olhar para Cristo sem ter se arrependido dos seus pecados e colocado a sua fé nele? Lembre-se de Hebreus 11:6, que fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário para aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta hoje: você está seguindo o Senhor Jesus Cristo? Está deixando o pecado ao lado? Está fazendo o que Ele manda, em vez de fazer o que você deseja? É interessante e necessário para cada um de nós servir o Senhor no serviço, nas aulas, na rua, na comunidade, onde estiver. É necessário para as nossas vidas. Nós temos que pensar também: o autor e consumador da fé é o Deus que suportou a cruz, a vergonha e a desgraça que Ele sofreu, desprezou a afronta, ou seja, a ofensa, a calúnia, a injúria, menospreza, e assentou-se destra do trono de Deus. Atos capítulo 7 mostra claramente. Considerando Cristo, que fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tantas contradições dos pecadores contra si mesmo. Essa que nós temos de fazer, que suportou as contradições, ou seja, oposição, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quantas pessoas ficam desanimadas de vez em quando? Tem aquela corinha que fala: desanimados, não. Mas tem dia que nós ficamos desanimados e tudo. O que nós temos de fazer? Olhar para Cristo, tá? Não enfraquecendo, não desfalecendo em nossos ânimos, não ficando desanimados, pois está longe e ainda resistir até a morte, e a morte cruz. Até a morte nós temos que servir o Senhor. Mas pastor Bill, mas quando é que vai acabar esse sofrimento que eu estou passando? Quando morrer? Ou quando Deus nos tira deste mundo, nós temos de enfrentar. Então hoje, qual é o seu alvo? Você realmente quer servir o Senhor? Então tente desprezar o pecado e amar o Senhor e colocar Ele como o alvo da sua obediência e tudo. Você deve correr segundo as normas de Deus. Você deve estudar a maneira que os outros correrem segundo as normas de Deus. Você deve se preparar e seu motivo deve agradar o Senhor Jesus Cristo, pois e por Ele que oramos. É a mensagem de hoje. Mas a pergunta é: você realmente arrependeu-se do seu pecado, já rejeitou o pecado e já aceitou Cristo como Salvador? Ou você já só passou para entrar numa igreja? A pergunta: tem um ditado que tem muita gente que só foi convencido e não convertido. Tem muitos religiosos hoje em dia que não tem Cristo. Tendo Cristo, qual é o seu alvo? Se não agradar ao Senhor. E como está sendo evidenciado na sua vida? Ou seja, como é que você está seguindo o Senhor? Pedro seguia o Senhor de perto por um tempo. Depois ele seguiu o Senhor de longe por um tempo. E esse tempo, pouco que seja, ele seguiu de longe, ele negou o Senhor Jesus Cristo. Falei: eu não conheço o homem. Essa pode acontecer em nossas vidas. Então vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações, que possamos honrar o Senhor
em tudo, conhecendo o autor e nosso consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus nosso, obedecendo em tudo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém? Então, é isso. Vamos continuar com café e depois vai seguir a escola dominical que o irmão Pedro vai ensinar. Então, é isso.